Oi, gente, como que vocês estão? Eu tô aqui de volta. Juro pra vocês, mano, se eu colocar aqui, é a quinta vez que eu tento gravar só o início do vídeo. Que raiva! Oh, gente, eu tinha prometido semana passada que eu ia voltar com tudo. Se bem que eu voltei, né? Porque, pra quem não viu, eu fiz umas lives na Twitch. Pra quem quiser me acompanhar, é Isabelinha. Tá escrito aqui, ó. Aí eu tava jogando alguns jogos de Xbox 360. Eu consegui jogar. E aí eu tô fazendo umas lives testes pra meio que ver a qualidade aos pouquinhos gravando. Como que eu vou ajustando, sabe? Áudio, som, a câmera, iluminação, tudo, né? Pra ajustar. E aí eu vou fazer as lives lá. Jogando quando eu tiver um tempinho ou quiser jogar com vocês, estar com vocês. E, gente, então, na semana passada que eu tinha falado que eu não gravei vídeo porque eu ia organizar todo o meu quarto, toda a minha casa e tal, eu consegui. Eu consegui, graças a Deus. Eu sei que é uma coisa boba, mas tipo, pra mim foi uma vitória em tanto. Consegui organizar o meu espaço que parecia que era um furacão que rodou aqui. Eu sempre arrumo meu armário de roupas. E aí, daqui a pouco, eu tenho esse problema de, tipo, colocar uma roupa e ver que não tá bom. Aí eu troco pra outra. E aí bagunço tudo. Às vezes até minha mãe fala, nossa, todo dia você arruma esse armário, minha filha. Não tem o que fazer, né? Eu bagunço tudo, só que dessa vez eu estou impondo limites. É estratégia, gente. A gente vive de estratégias. Só que, o que aconteceu? Depois dessa semana que eu arrumei o armário, que eu arrumei a casa e tirei uma poeirada do caramba, eu peguei uma gripezinha. Tô melhorando até, né? Se eu tô gravando é porque eu tô, óbvio que eu tô melhorando. Eu só tô colocando isso no começo pra justificar o que foi que aconteceu. Mas, enfim, esses primeiros dias fazendo as lives, né, eu percebi algumas coisas que eu tenho que ter paciência. Eu fiquei falando, e depois que eu terminei a live, eu falei, cara, será que eu falei com as paredes? Será que eu falei sozinha jogando? Será que eu sou doida? Acho que é normal, né, gente? É os primeiros dias, mas em nome de Jesus vai dar certo se eu continuar fazendo essas lives, jogando os joguinhos do Xbox e tal. O primeiro jogo é Sonic All Stars Racing, porque vocês pediram na enquete. Os que estavam no empate era primeiro o Chaves. Nunca tinha visto na minha vida que tinha um jogo do Chaves Kart. Só que depois a enquete simplesmente mudou e o Sonic ficou em primeiro, né? Eu falei, eu vou jogar o Sonic, né? Porque eu gosto muito de Sonic, né? Como que dá pra reparar? Aí eu joguei o Sonic primeiro e depois foi jogar o Chaves Kart. Meu, eu tava com o tablet na minha frente pra eu ficar de olho na live, né? Caso se desse alguma coisa errada. Cara, A câmera travou. Nossa, a câmera travou. Calma, deixa eu ver o que foi que aconteceu. Eu vou sair. Eu vou sair da minha cara, não. Vocês não vão ficar olhando pra minha cara. Mano, que vergonha. Aí depois eu parei a live, né? Eu dei um jeito lá pra fechar a live lá. Eu conversei pra fechar, né? Aí eu fechei. Aí depois no outro dia eu fui fazer a live. Só que eu fiquei só uns pixels. Depois eu tentei organizar de novo, né? Acho que lá pra segunda-feira eu tento fazer uma live novamente. Eu ainda tô vendo os horários de live. Eu vi que horários pra de noite não dá muito certo pra mim aqui em casa. Aí eu fiquei nesses dias ruinzinha. Eu fiquei maratonando o Clube das Winx. Meio que aleatório, né? Tipo, tava lá e eu falei, eu gosto das Winx, eu assisti o reboot das Winx. Aí eu falei, mas eu não lembro como que era o Winx, então eu vou assistir. Aí eu assisti, eu cheguei na terceira temporada, eu tô da terceira temporada, do Valtor. Ó. Não, quinta hoje eu não assisti nada. Em 4 dias eu assisti 2 temporadas. Meu Deus. Eu só vim avisar isso pra vocês, porque eu não quero largar o canal. Eu não quero que vocês achem que eu tô largando o canal, gente. Eu prometi que eu ia voltar em tal dia, eu vou voltar, entendeu? E aí eu não voltei. Aí eu fiquei, nossa, não. Mas foi consequências, né? Porque se a gente mexe com pó, é óbvio que vai ter consequências depois. Enfim, eu pretendo vir com um vídeo que eu prometi no vídeo anterior, que era contar um pouquinho do meu passado, por que eu sou desse jeito, por que essas coisas andam acontecendo comigo, tal, pra meio que tá mais junto com vocês, sabe, pra vocês me conhecerem melhor, e também porque eu quero abordar de um assunto muito importante, que é o bullying. Uma coisa muito besta, sem sentido, pura babaquice. Vejo que tem muitas pessoas que sofrem com bullying, as pessoas tratam isso normal, sabe? E não é normal, pra vocês verem. O bullying tem as consequências. O bullying tem as consequências pra ferir uma pessoa total.
E eu vou falar sobre como que foi o meu passado, o que foi que aconteceu pra eu parar nessa situação. Não foi nada legal. Teve momentos bons, tudo. O que ocorreu, tudo foi por causa de escola, entendeu? A escola acabou comigo, literalmente. Eu tenho problemas de fobia social, ansiedade generalizada e uma par de coisas, tipo depressão, essas coisas junto. E eu tento lidar, né? Eu tento ficar sorrindo. Quando vocês me vê sorrindo, essas coisas, é pra eu tentar quebrar o clima, sabe? Porque eu não gosto de deixar as coisas pesadas. Fora das câmeras, eu tento me animar de algum jeito. Eu era uma menina muito introvertida, não. Extrovertida. Eu era muito animada, muito alegre, eu conversava com todo mundo, gostava de sair de casa, eu gostava de explorar os lugares, sabe? Tipo, eu quero pela primeira vez ir pro mercado sozinha, eu quero ir pro shopping sozinha, quero fazer tudo sozinha. Eu sempre tentava dar um jeito de ir, só que eu era travessa. E aí, meus pais, eles também me protegiam muito. E aí, tipo, quando eu falava assim, eu posso ir nesse tal lugar, posso estar... Aí era sempre aquela pergunta, tá, mas vai quem? Tá, mas não sei o quê. Tá, você não pode ir? E tá, se você for, você volte nesse horário. Coisas de pai, né? Eu era livre, eu me sentia livre, sabe? Livre. Não tanto porque eu era criança, né? E, tipo, os pais, eles vão proteger você de algum jeito. E aí, eu ia pros lugares de boa e tal, e conversava com todo mundo. Eu era animada. E eu estudava primeiro, na época, numa outra escola. Eu não posso falar o nome da escola. É um conselho que eu recebi. Nessa escola, eu era normal, sabe? Eu vivia normal. Tipo, ninguém fazia bullying comigo. Eu era uma pessoa alegre. Eu era do jeito que eu era. Eu amava ser eu amava o jeito que eu me vestia. Eu amava... Ai, não. Não posso chorar, não. Era incrível. A maneira que eu era. Eu me lembro muito bem, era uma menina de brilho nos olhos. Eu brincava com todo mundo. Eu amava esportes. Eu, tipo, amava as aulas de educação física. Garanti que eu vencesse. Era competitiva. Só que aí... Com o tempo, meu irmão, ele acabou mudando de escola. E aí, meus pais, pra não ter tantos custos, eu acabei mudando de escola. Era bem mais perto. E eu lembro que meu pai, ele orava todas as noites pra eu passar nessa escola. E eu orava com ele, né? Eu era piquitita, mas eu chegava lá e orava. E eu consegui passar. E eu fiquei feliz. Eu ia mudar de escola, eu tava alegre. E eu gostava das pessoas da minha escola antiga. E largar dessas pessoas foi um pouco triste até, né? Logo no primeiro dia, as coisas eram totalmente diferentes. Numa escola, professoras eram doces, eram calmas, eram gentis. E os alunos também. Os alunos eram amigáveis, divertidos e respeitavam os professores. Já na outra escola que eu me mudei, quando no primeiro dia que eu cheguei, a professora, ela já batia a porta com força, porque ela não aguentava os alunos que não respeitavam ela, então ela batia, a porta era de metal, sabe, aquelas portas de chumbo metal, e aí ela batia a porta com força e gritava pra todo mundo calar a boca. Ela tava fazendo isso pra se proteger, porque ela não aguentava mais essa situação. Provavelmente não era a primeira vez que isso tinha acontecido. Eu tinha acabado de ver que eu tinha caído na pior sala da escola. Eu tava otimista ainda, eu tava esperançosa que tudo ia dar certo, né? Logo no primeiro dia já simplesmente molharam minha prova. Minha atividade de avaliação. E aí foi a minha dupla. Começar, e era o terceiro ano só. Aí depois, com o tempo, eu fui pro quarto. E aí no quarto eu comecei a ter os bullying mais pesados, né? Porque outras pessoas entrou na minha sala. E tinha uma menina que ela era insuportável. E ela era a que mais fazia bullying comigo, que praticava. Teve um dia que eu cheguei na professora e falei: professora, hoje é o pior dia da minha vida, eu não aguento mais. A professora falou assim: o pior dia é quando a gente não tem algo pra comer. Não, quando a gente... Ela tentou consolar eu, né? E aí foi carinhoso. Ela sempre protegia eu na sala. E aí, com isso, essas meninas pararam um pouquinho. Mas quando essa professora não tava, elas faziam bullying comigo. Nem era só uma menina que fazia bullying. Era outras meninas junto. Meninos. Tudo por quê? Porque eu era magra. Gente, que mundo é esse? Cara, se você é gordo, é igual aquele vídeo lá. Se você é magro, te criticam. Eu era magra porque eu era uma criança. Meu biotipo é assim. Gente, meus parentes da Bahia é magrinho.
Eu nasci magra. Eu não tenho culpa de ser magrela. E aí, esse povo enchia meu saco, sabe? Tirava mesmo eu do sério. Eu chegava horas que eu chorava. Mas se eu chorasse, eu era a chorona da sala. A fracote, né? A que não aguentava. E no começo eu tentava aguentar, viu? Nos primeiros anos eu tentava aguentar a dor. Mas depois eu não aguentei mais. E depois o quê? E quinto ano. Foi só uns alunos do 9º ano que foi encher meu saco. Já bastava o pessoal da minha sala, aí veio outras pessoas pra encher meu saco. O bullying que eu sofri não foi só na escola, eu também sofria na rua. É que eu esqueci de gravar porque eu me afundei tanto na escola que aí eu esqueci dos outros lugares. Mas eu sofria muito bullying na rua também, às vezes em casa. Então eu não tinha pra onde correr. Me cercaram na porta do banheiro pra ficar me perguntando por que eu corria esquisito, por que eu era magrela. Por que eu era tão feia? Por que eu era tão ridícula? Eu tentava me esconder. Me ameaçavam de bater. Porque eu não revidava. Eu não sou de revidar. O que eu fazia? Eu me escondia. Às vezes eu ficava com medo e eu falava para minhas amigas, eu tô com medo. Eu não queria mais ir pro intervalo da escola. O intervalo que é o melhor. O melhor horário pra você ir. Eu não tava mais gostando. Tava um pouco me lascando, me lixando pra ir pro intervalo. Eu, por mim, me escondia debaixo dos negócios da sala de aula lá que tinha pra guardar a mochila, pra ninguém me ver. E aí, eu comecei a passar numa psicóloga, né? Primeira psicóloga minha. Só que eu não conseguia me abrir. Porque parecia que era bobagem. Pra mim era bobagem, era só eu que tava sendo idiota, sabe? Pra levar tudo isso pra mim, ou melhor, pra não conseguir aguentar. Eu era feia, eu tinha que me aceitar que eu era feia, né? Aceita que dói menos, é tipo isso. E aí, depois desse quinto ano, o sexto foi o pior. Se o quinto já bastasse, o sexto, meu Deus do céu, era sem bunda, era sem peito, era palito seco, Olivia Palito. E o pior dia que eu fui na sala de aula, na lousa, na droga da lousa, pra fazer um exercício, porque o professor, coitado, ninguém queria fazer os exercícios dele, porque todo mundo enchia o saco, ficava irritando, fazendo um presepada na sala. E aí eu falei, não, vou lá na frente tentar fazer o exercício. Vai lá. Aí a pessoa vai lá e chama sem bunda. Todo mundo da sala ri, né? Todo mundo, sempre é assim, né? Um faz o alvaraço e todo mundo dá risada. Durante essa parte que eu citei os xingamentos, eu não disse todos eles porque muitas vezes eles eram tão constrangedores que eu tenho até vergonha de falar, então. E até as ações que as pessoas faziam, então eu deixei isso de lado só pra deixar os mais leves, né? E foi desse jeito. E aí me humilharam no meio da sala, né? Eu sentei no meu lado, comecei a chorar. Não tinha o que fazer, só chora. Por quê? Você chegava na direção... Mano, no quinto ano eu fui sozinha. Eu fui sozinha até a direção. Aí eu falei, dá pra vocês me transferirem pra outra sala? Minha mãe também já tentou. E aí eles falaram, gente, é que é porque é administrativo, não pode mudar de sala. Tipo, as salas, os alunos, tá tudo certinho nas listas. Então tá bom, aceitei. Óbvio que em todos esses anos tinham pessoas de coração, tinham pessoas boas que me ajudaram muito e tal, só que isso não apaga o que ficou. Sabe por quê? Que aí depois chegou o sétimo, que era a época que mais o pessoal brigava, e eu não queria brigar com ninguém. Eu não gostava de brigar, mas por conta disso, eu era mais alvo das pessoas. Era bullying pra todo quanto é lado. É porque eu não gosto de falar como que eles eram. Eram um pouco pesados, sabe? Até que eu nunca ia conseguir namorar, que eu nunca ia conseguir ter ninguém na minha vida, né? E eu acreditei por muito tempo. E o oitavo também. O oitavo. E aí, quando chegou o nono, eu acreditei que todo mundo ia mudar. Eu acreditei assim, nossa, 9º ano. As pessoas vão mudar de cabeça, sabe? Vão ser pessoas melhores, vão ser mais maduras. Que burra fui eu. Chega no primeiro dia de aula. Olá, a Beth a feia. Olá, a magrela. Quem quer a ridícula? Quem vai querer ela? Ninguém. Ainda bem que chegou a pandemia. Não, ainda bem não. Não foi legal, não foi. Mas eu digo, tipo, a pausa que deu, sabe? A pausa de parar aquilo. Porque nada cessava. Ia pra direção. A pessoa que fazia bullying comigo ficava rindo pra cara do diretor. Ia fazer o quê?
sabe? Eu não sei nem por que eu tô rindo disso, é pra não chorar mesmo. Aí depois da pandemia, veio as sequelas, né? Fui pra nova escola e, tipo, todo mundo me acolhia demais naquela escola. Eu amava isso, eu me sentia muito bem. Só que o problema é, eu achava aquilo irreal. Eu achava que não era pra mim. Tipo, será que isso é real mesmo? Eu tô sonhando. Eu sentia isso e, tipo, era real. Só que eu tava tão acostumada com como que as pessoas me tratou daquele jeito naqueles tempos que eu achei que aquilo era normal. Eu me acostumei com aquilo. E aí, tendo esse bar que eu comecei a ter as crises de pânico, crise de ansiedade, desmaios, tudo quanto é coisa, sabe? Tonturas. Eu faltava muito na escola. Eu odiava faltar. Mas eu tava faltando. Porque não tinha o que fazer. Passava mal, tinha que voltar pra casa. Quando eu disse que não tinha o que fazer, realmente não tinha mesmo o que fazer. Porque até a direção do ensino médio, eles pediam pra eu fazer exames de sangue, exame desses negócios, pra ver se eu tava com algum problema, de repente, no corpo. E sempre eu fazia os exames e nunca dava nada, sabe? Tipo, falava que eu tava saudável. Era realmente as crises que davam, porque muitas vezes eu tinha formigamento no corpo, muita despersonalização. Gente, parecia que eu tava em outro mundo quando eu ia pra escola. Era horrível, horrível. E não só na escola, como em casa também. Porque muitas vezes eu tinha que correr pro pronto-socorro com meu pai quando eu tinha as crises de ansiedade. Tinha crises que até doía o corpo, sabe? Tipo, o corpo ficava inteiro paralisado e formigando. O corpo todo, sabe? Das cabeças aos pés. Aí você imagina, uma cãibra em uma perna já dói. Imagina uma cãibra no corpo inteiro. E era da própria crise de pânico. E aqui em casa, eu não tinha tanto apoio das pessoas, tipo, saber o que tava acontecendo comigo. Então muitos daqui de casa tratavam como frescura, corpo mole pra ir pra escola. Gente, eu que tava no ensino médio, as pessoas estavam me tratando bem e, tipo, era um novo recomeço. Eu queria aquilo, eu queria pra mim aquilo, eu queria ir, eu queria me divertir e tal, ir pra escola, estudar. Ainda mais numa área que eu até que tava gostando, sabe? Sempre que eu tinha essas crises, eu tinha que largar tudo, pegar minhas mochilas e ir pra casa. Ou esperar meus pais virem me buscar na escola. Com isso, a própria direção acabou pedindo pra eu no médico e pedir um afastamento. Aí eu acabei pedindo com meus pais. Com isso, eu aprendi uma coisa. Que realmente as pessoas conseguem apagar a sua essência de quem você foi. Eu não deixei apagar totalmente a minha essência, né? Óbvio que ainda eu sinto ela aqui comigo. Mas muitas coisas que eu queria que estivesse hoje estão lá pra trás. A minha positividade foi jogada lá pra trás. Eu tinha uma coisa tão boa, que era esperança e positividade. Eu conseguia fazer as coisas, eu conseguia. Hoje só tá os restos. Hoje eu tô lutando com isso, a fobia social. Por quê? Eu não sei como raios eu consigo gravar um vídeo. Mas, tipo, lá fora eu sou uma pessoa diferente. Eu não consigo socializar direito, assim, tipo, chegar, conversar com as pessoas. Eu sou daquelas que olha pro chão. Que não aguento olhar pra cara da pessoa. Eu fico retraída. Chega, eu fico corcunda. Por quê? Porque eu não tenho mais postura direito. Porque não consigo me abrir. Eu não consigo mostrar o meu corpo do jeito que é. Não consigo. Sinto vergonha. Esse é o problema. Acho que ficou uma coisa tão automática, sabe? Que é se esconda pra não te xingarem. Não te julgarem, não falar que você é isso, sabe? Foi isso. Você que faz bullying pra essas pessoas, cara, você não vai ser melhor que elas. Você não vai. Você vai acabar estragando a vida dessas pessoas, de verdade. Porque, olha, eu não sei se eu vou ter mais futuro. Eu não sei se eu vou conseguir ter a minha casa própria. Não sei se eu vou conseguir voltar. Eu consegui trabalhar pela primeira vez. Conseguir trabalhar, ver as pessoas, ajudar essas pessoas, sabe? Eu não sei se eu vou conseguir ter isso um dia. E eu quero. Eu tô me tratando disso. Cara, mas é muito difícil. Cara, eu tenho que ficar tomando uma porcaria de um remédio amargo todo dia, de manhã. Não é doce, não. Não tem gosto de chocolate. Não tem gosto de morango. Não tem gosto disso, não. É um gosto amargo. É horrível. Não é bom. Você que pratica essas coisas contra essas pessoas. Gente, é errado. Você quer ser melhor que essas pessoas? Seja melhor. Não fazendo bullying. Trata essas pessoas bem. Ajuda elas. Faça coisas boas que você vai ver, que você vai crescer. Pra que ter fama de uma pessoa ruim?
Você é Astrix, por acaso? Astrix sempre se lasca no final, você não vê. Então, o mal sempre perde. O mal sempre perde. Repita comigo, o mal sempre perde. E cara, acaba com a pessoa. Acabou comigo. Acabou. E eu ainda tenho que ter esperança pra ver se eu vou sair dessa. Tem dia que eu não quero nem levantar da minha cama. Tem dia que eu tô um pouco me lixando pro sol. Tenho que tomar vitamina D agora. Porque eu não tô tomando mais sol. Eu não tenho 1% de vontade de ir lá pra fora. Porque eu tenho medo. Quando é pra ir pro mercado, eu fico meio ansiosa, animada. Quando eu tô bem. Que tem dias e tem dias, né? Tem dias que eu tento dar uma melhora, eu falo, vou, porque eu tenho que tentar melhorar disso. Vou lá e tento, e eu passo mal. Aí eu volto pra casa frustrada, brava. Aí meus pais falam, você tá brava com o quê? Tô brava comigo? Por que eu não consigo? Por que raios? Eu não falei tudo, eu só resumi o que aconteceu comigo nesses anos. Porque dói, essa cicatriz dói ainda. Você encosta nela, eu acho que nem a cicatriz ainda é uma ferida. E você que sofre bullying, eu não sei como te dar um conselho, porque eu tô nessa também, né? Do pós que aconteceu. Mas, cara, você que tá passando, seja forte. Se eu conseguir passar, você também consegue. Você consegue. Eu consegui passar, consegui vencer. Ainda não venci, né? Eu tô me tratando, agora é o pós, né? Eu tô me tratando disso. Mas se você passar desses anos da escola e conseguir vencer isso, cara, você vence tudo. Essas pessoas que fizeram bullying com você, elas somem, elas desaparecem. Daqui uns anos que você saiu da escola, você não vai ver mais essas pessoas. Elas vão embora. O tempo passa. Até os seus amigos desaparecem. E você tem que aprender a viver sozinho, por você. Você vai conseguir sair dessa, viu? Toca aqui, ó. Toca aqui, ó. Vence, tá bom? Deus tá cuidando de tudo. Deus prepara tudo. Deus cuida de todas as coisas. Se hoje você tá passando por essa situação difícil, tantos casos que eu às vezes vejo na televisão de pessoas tirando a vida por causa do bullying. Você não tem culpa. Você não tem pingo de culpa, você só tava sendo você e acabou. E essas pessoas foi lá e tentou tirar o seu brilho. As pessoas veem que você tem um brilho, você tem potencial, elas vão lá e tentam arrancar de você. Por quê? Porque elas não têm. E aí elas querem se destacar, elas querem ter mais, elas querem. E aí o que é que elas fazem? Te rebaixam pra elas serem maiores. Isso é o resumo da minha vida. Eu acho que eu fiz o certo. Enfim, fique bem, tá bom?